Bíblia agora nos apresenta um evangelho, um convite para voltar à sua presença. Após o grande sacrifício de Cristo, agora o Senhor nos apresenta um convite para podermos voltar para casa, amados. Nós precisamos decidir de uma vez por todas aceitar, percorrer esse caminho, amada igreja. Senão não haverá chance para nós, irmãos. Nós seremos varridos, amados. Nosso Senhor iniciou a obra final de restauração, de purificação do santuário celestial. E paralelamente a esta obra, o nosso Senhor levantou um ministério, o Senhor levantou um movimento, o Senhor ergueu aqui nesta terra um povo para testemunhar das providências divinas para o livramento de seu povo. Um povo que testemunhasse por meio do poder de Deus que o nosso Senhor tem capacidade para resolver de maneira completa o problema do pecado. Um povo que experimentasse novamente agora a aproximação real com Deus, sem aquele pecado que antes fazia separação. E a mesma obra que iniciou-se no santuário celestial agora é estabelecida na minha e na sua vida. E o Novo Testamento agora inaugura-nos uma era nos ensinando que nós também somos vistos aos olhos de Deus como santuários terrestres, como tabernáculos para a habitação de sua presença, pela maravilhosa pessoa do Espírito Santo. E o livro de Hebreus é um dos livros que mais falam sobre o santuário celestial. E eu convido para que você abra o livro de Hebreus no capítulo 10. E o livro de Hebreus, no capítulo 10, ao falar sobre a superioridade do sacrifício de Cristo, o livro de Hebreus, ao falar sobre a perpetuidade deste sacrifício, vai dizer para nós agora, queridos, no versículo 10, nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Versículo 14, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre todos aqueles que estão sendo santificados. Todos aqueles que estão sendo santificados. Versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, versículo 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado de toda má consciência e lavado o corpo com água pura. Amados, recebemos hoje um convite para experimentarmos essa vontade de Deus que lemos, a vontade que nos convida agora a recebermos a obra de adaptação, a obra de preparação para entrarmos novamente na realidade celestial. E aqui vai dizer para nós, e é nessa vontade que nós temos sido santificados. E o versículo 14 diz que o Senhor ofereceu sacrifício, uma única oferta, e aperfeiçoou todos aqueles que estão sendo santificados. E aí o versículo 19 e 20 agora nos convida, queridos, a percorrermos esse caminho que nos levará para além do véu, e lá nós encontraremos a presença real do nosso Deus. Hoje, queridos irmãos e irmãs, está aberta diante de nós a possibilidade, garantida pelo sangue de Cristo, garantida pela obra da redenção, de voltarmos para o nosso lar, de voltarmos a viver no lugar de onde nunca deveríamos ter saído. E, queridos, o santuário aponta-nos o caminho.
Quando nós olhamos para o sacrifício de Cristo vindo à terra, nós podemos ver que Cristo oferece o seu sangue como justificação, como propiciação, como perdão de nossos pecados. E agora Cristo apaga completamente o nosso passado, queridos. Mas não somente isso. Cristo agora, conforme vocês podem ver deste lado de azul, Cristo agora percorre um novo caminho, um caminho que o leva para a presença de Deus. E agora Cristo convida a mim e a você a nos prepararmos, a nos adaptarmos, a permitirmos que a obra que foi feita por nós se concretize em uma obra realizada em nossas vidas, para que nós também, por meio dos méritos de Cristo, por meio da pessoa maravilhosa do Espírito Santo, possamos então voltar a viver na presença de Deus. E esse caminho de volta é o caminho que nós chamamos de santificação. Quando nós abrimos o livro de Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, nós vamos encontrar que esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. Em outras palavras, o Senhor está manifestando o desejo de que eu e você voltemos a viver em sua presença, porque o mesmo livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, vai nos aconselhar: busque a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. O Senhor então está estabelecendo, amados irmãos, um caminho necessário para que eu e você possamos desfrutar da presença de Deus. Desfrutar da presença de Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7, o Senhor vai dizer que nós não fomos chamados para imundícia, mas nós fomos chamados para o quê, queridos? Para santidade. 1 Tessalonicenses 4, 7. Chamados para santificação. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 e 24, o Senhor também vai dizer para nós: o mesmo Deus da paz vos santifique em quê? Vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. O Senhor não somente nos chama a percorrermos o caminho de volta para a sua presença, mas o Senhor agora se disponibiliza. O Senhor agora promete nos guiar nesse caminho. O Senhor promete realizar em nós a preparação necessária, a preparação completa, para que possamos voltar a desfrutar na presença de Deus. E nós podemos aprender então com esses textos, amados, que a santificação que Ele nos oferece é a santificação que provém dEle mesmo. É a santificação que provém dEle mesmo. O livro de Hebreus, no capítulo 2, versículo 11, diz: pois tanto que santifica como que são santificados, todos eles vêm de um só, a saber, Jesus Cristo. A saber, Jesus Cristo. Jesus Cristo, amados, já tinha manifestado esse desejo. E Jesus Cristo não somente construiu um caráter santificado, mas Ele preservou o seu caráter santificado para que pudesse nos oferecer, para que pudesse nos transmitir pela pessoa do Espírito Santo de Deus. E agora o livro de João, capítulo 17, versículo 19, vai dizer: e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Quando ora a Deus, o Senhor Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Nós precisamos compreender de uma vez por todas, queridos, a necessidade de preparação para voltarmos para a presença de Deus. Por isso eu convido você a abrir o livro de Gênesis, capítulo 2. O livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 1, vai dizer: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera,
descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. É muito importante lembrarmos que Adão e Eva haviam acabado de ser criados, e agora o Senhor ele vai estabelecer ali o dia de sábado. O Senhor vai estabelecer um espaço de tempo, e o Senhor nos diz que esse espaço de tempo foi santificado e abençoado. E se eu perguntasse para você, meu amado irmão, por que aquele dia foi santificado? A Bíblia responde no versículo 3, e abençoou Deus no dia sétimo e o santificou. E aqui vem a resposta: por quê? Porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Sabe o que isso significa, a palavra nele? Significa que Deus manifestou a sua presença naquele dia. A palavra nele significa que o Senhor se fez presente naquele dia. E por meio da presença de Deus, aquele dia foi o quê, queridos? Santificado. E a primeira coisa que os nossos pais, que os pais da raça humana aprenderam, foi o valor da santidade. O valor da santidade. Se nós perguntássemos para Adão e Eva o significado de santidade, certamente Adão e Eva relacionariam santidade com a presença de Deus. E se nós perguntássemos qual era a condição para que eles permanecessem na presença de Deus, certamente Adão e Eva nos responderiam que é necessário perfeita conformidade com a sua vontade. Porque no momento que Adão e Eva desviaram um passo da vontade clara e expressa de Deus, eles perderam acesso à presença imediata do nosso Senhor. Foram destituídos do manto de glória que o cobria. O livro de Romanos 3, versículo 23 diz: todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Se nós perguntássemos para os nossos pais da raça humana o que a santidade significava para eles, certamente eles nos diriam: acesso livre à presença de Deus. É muito importante, queridos, que nós aceitemos a obra de volta para casa. O Senhor promete que Ele está operando essa obra em nós. Ele está operando essa obra em nós. No livro de Levítico, capítulo 19, versículo 2, o Senhor vai dizer: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo, amados. A nossa santidade, sem sombra de dúvidas, é uma santidade derivada de Deus, que provém do nosso Deus, que é santo, santo, santo. Não tenha vergonha de clamar e buscar santidade. Orar por santidade é a mesma coisa que orar para poder voltar para casa. Orar por santidade é a mesma coisa de poder orar para estar preparado para acessar a presença de Deus. Orar por santidade é pedir a Deus para que Ele nos conduza no caminho que nos levará a podermos desfrutar de uma eternidade. Por isso, se alguém zombar de você, se alguém quiser lhe atacar com as setas da incredulidade, dizendo a você: você só quer ser o santo, você só quer ser o santinho, você precisa responder com amor, com amabilidade. Você precisa dizer: esse é o meu maior desejo, esse é o desejo profundo de minha alma. Esse deve ser, amados, o nosso desejo, porque essa é a vontade de Deus. Não tenha vergonha de expressar a vontade de Deus. Não tenha medo de expressar a vontade do Senhor. O mesmo livro que nós já lemos de Hebreus diz que Deus, que o nosso Senhor Jesus, Ele com uma única oferta aperfeiçoou para sempre todos que estão sendo santificados, queridos. E o livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 a 11, vai falar para nós sobre o tipo de pessoa que não estará no céu, o tipo de pessoa que não poderá desfrutar da presença de Deus.
1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 vai dizer: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Volta para a minha imagem, por gentileza. Queridos, o texto diz assim, não vos enganeis, os injustos não herdarão o reino de Deus. E logo abaixo ele vai trazer uma lista de pessoas que viviam em injustiça. Mas logo depois a Bíblia Sagrada vai nos apresentar o processo do estabelecimento da justiça de Deus no homem. Eu vou repetir para você. A Bíblia vai relatar o processo do estabelecimento da justiça de Deus no homem. E nós lemos que esses homens, que eram sodomitas, roubadores, idólatras, maldizentes, raptores, estes homens experimentaram duas obras. Experimentaram a obra da justificação e também experimentaram a obra da santificação. O Espírito de Profecia diz que a justiça que nos justifica é o nosso título para o céu. Justificação pela fé. Mas o texto continua dizendo, a justiça que nos santifica é a nossa adequação para Ele. Santificação. O primeiro é o título para o céu. O segundo, a adequação para Ele. No mesmo processo de justiça, o nosso Senhor estabelece duas vertentes e convida a mim e aos irmãos para que trilhemos essa caminhada de volta para casa, queridos. Para que trilhemos essa caminhada de volta para casa. E em meio às dificuldades, e em meio às nossas lutas, e em meio às nossas aflições, nós podemos ter certeza que Deus está usando de todos os instrumentos para nos preparar. O livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 10, diz: Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. A profeta do Senhor diz que as provações, as dificuldades, as aflições são obreiras de Deus na transformação do caráter do seu povo. Amados, Deus está desejoso de nos adequar para que voltemos para casa. Para que voltemos para casa. Só que Satanás tem queimado algumas palavras que Deus usa, queridos. Palavras elevadas. Santidade é uma das palavras que Satanás tem queimado. E o povo de Deus tem se acanhado, tem recuado de uma obra tão necessária, de uma obra tão bonita, de um convite tão vital, amados, para nossas vidas. Queridos, as Sagradas Escrituras são claras. Elas são claras. E evidenciar para nós essa grande obra que o Senhor quer fazer em nossas vidas. E percebam que quando o Senhor cria o ser humano, o Senhor faz com que eu e você não esqueçamos disso. O livro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 12 diz: e eu lhes dei os meus sábados para servirem de sinal, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica, amados. Não precisamos ter medo de falar sobre santidade, porque santidade é uma obra de quem, queridos irmãos? De Deus em nosso favor. É o Senhor que está colocando o seu nome em jogo. É o Senhor que está prometendo. Tanto a obra de justificação como a obra de santificação é pela fé. Nós devemos receber a promessa de Deus para a transformação de nossas vidas. Amados, será que não seria essa a esperança do Evangelho?
Será que não seria essa a esperança da mensagem que nós temos para o dia de hoje? O livro de Colossenses, no capítulo 1, versículo 5, vai nos dizer: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. O Evangelho, ele precisa trazer o que para nós, igreja? Esperança. O Evangelho precisa trazer para nós o que? Esperança. De que em meio às nossas debilidades, em meio às nossas fraquezas, nós podemos ter a certeza que o nosso Deus é suficientemente poderoso para nos salvar por completo. O Evangelho não deve ser anunciado para nos consolar em nossas fraquezas. O Evangelho deve ser anunciado para promover em nós esperança. O Senhor já mostrou para cada um de nós o quão disposto Ele estava em nos mudar, queridos. O Senhor já mostrou por meio de Cristo Jesus a sua disposição para resolver o grande conflito, amados. O Evangelho precisa produzir para nós esperança. Paulo vai dizer no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, pois não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o quê? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do gentio e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Romanos capítulo 1, 16 e 17. Amados, o evangelho anunciado por Paulo não era um evangelho segundo o homem. O livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 11, vai dizer: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, 24. O nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, amados, no Espírito e em plena convicção. 1 Coríntios 2, 4 e 5, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim aonde? Leia, e sim aonde? No poder de Deus. A nossa fé deve se apoiar no poder de Deus. O Evangelho não pode ser interpretado de acordo com as nossas capacidades. O Evangelho não pode ser lido, queridos, de acordo com o que nós conseguimos fazer. Porque o Evangelho é Deus trazendo a boa notícia de que podemos voltar pelos méritos de Cristo e pelo poder dele a desfrutar de sua presença. E agora o Senhor diz para nós estabelecermos a nossa fé onde? No poder de Deus. Então o Evangelho, ele anuncia para nós o poder do Senhor. Mas, amados, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. 1 Coríntios 1, 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, queridos, que somos salvos, ela é o que? O poder de Deus. Jesus Cristo já dizia: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Paulo não tinha vergonha de anunciar o poder de Deus. Paulo anunciava o poder de Deus não somente por palavras, mas principalmente por sua vida. E as pessoas, ao olharem para Paulo, experimentaram deste evangelho, que será pregado a todas as nações para testemunho. O que significa isso? Que o evangelho será pregado para testemunho. Para testemunho não é para que as pessoas ouçam, mas para testemunho é para que as pessoas vejam que Deus tem poder, queridos. A despeito de nossa fraqueza e condição espiritual, o nosso Senhor tem poder para nos elevar. E nós poderíamos nos apegar em nossas fraquezas, mas a palavra de Deus é implacável, porque ela diz que em meio às nossas fraquezas, o poder de Deus se aperfeiçoa.
quando fracos estamos é que verdadeiramente somos fortes, amados. Queridos, quando nós lemos sobre o poder de Deus, tem um texto no livro de Romanos, no capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 20, um texto grandioso, queridos, que fala sobre o poder de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 20, a palavra do Senhor vai dizer assim para nós: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder. Queridos, vamos interpretar aqui devagarzinho o que esse texto está dizendo para nós. Porque os atributos invisíveis de Deus, e aí na minha tradução tem uma palavra que não está ali, né, escrito, mas na minha palavra tem um texto escrito assim, ó, assim. Confira se na sua Bíblia está escrito assim, assim. Essa palavra, ela estabelece a relação do que foi escrito antes com o que vai ser escrito na frente. Então a Bíblia diz, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder. O que isso significa? A Bíblia está nos ensinando que o poder de Deus é um atributo inerente a Ele. A Bíblia está nos ensinando que o poder de Deus é um atributo de Deus. Mas mais do que isso, a Bíblia está agora qualificando o poder de Deus. E a Bíblia diz que o poder de Deus, ele é o quê, queridos? O poder de Deus, ele é o quê? Eterno. Eterno. Sabe o que significa? O poder de Deus não pode ser medido. O poder do Senhor, ele é tão grande que ele é eterno. E agora a Bíblia vai comparar o poder de Deus. E aí o versículo da frente vai dizer, como também a sua própria divindade. Então, as Sagradas Escrituras está comparando o poder de Deus com a própria divindade de Deus. Deus é tão poderoso assim como Ele é Deus. O poder de Deus é um atributo inerente à divindade, não há limitações para o poder de Deus. E agora no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 16, ele vai nos dizer que para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que estejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Versículo 19, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Será que é possível, queridos? Será que é possível isso? Será que pelo poder de Deus, eu e você podemos ser tomados de toda a plenitude de Deus? E aí o versículo 20 vem milagrosamente, queridos, para acabar de uma vez com toda, por qualquer traço de incredulidade que poderia se levantar em nós. Efésios 3:20 vai dizer assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Queridos, as Sagradas Escrituras estão nos ensinando que o nosso Deus tem um poder infinitamente maior do que a nossa capacidade de pedir ou do que a nossa capacidade de pensar. Nós pedimos tão pouco para Deus, queridos. Nós pensamos tão baixo. O alvo do cristianismo jamais foi, queridos, melhorar as nossas vidas. O cristianismo, ele veio para nos transformar por completo. Porque o livro de Isaías que diz que desde as plantas dos pés ao alto da cabeça não há em nós o quê? Nada são, senão feridas, chagas e contusões. A nossa condição, queridos, era completamente desesperadora. Mas a Bíblia agora nos apresenta um evangelho, um convite para voltar à sua presença. Após o grande sacrifício de Cristo, agora o Senhor nos apresenta um convite para podermos voltar para casa, amados. E Ele é tão nítido, Ele é tão cristalino, Ele é tão necessário, queridos. Ele é irrefutável. Nós precisamos decidir de uma vez por todas aceitar, percorrer esse caminho, amada igreja. Senão não haverá chance para nós, irmãos. Nós seremos varridos, amados. Se o Senhor não operar uma obra em nossas vidas, nós não vamos suportar os ventos.
Nós precisamos levar a sério, querida igreja, a nossa preparação. Amados, para não acreditar, queridos, no poder de Deus, precisa fazer um esforço muito grande. Precisa exercer muita incredulidade. Precisa se manter em muito superficial. Porque é muito claro. Está em vários textos, em toda a Bíblia, que Deus está nos chamando para nos transformar e nós não estamos nem manifestando o desejo. O convite para nós é para pedir para Deus: Senhor, faz essa obra na minha vida, eu quero. Ainda que eu não saiba como, ainda que eu não enxergue, ainda que eu esteja frio, Senhor, não me deixa, Senhor Deus, nessa condição. E queridos, o Senhor, Ele está nos chamando a uma mudança tão elevada, queridos. Ele quer nos dar um novo coração. Ele quer nos dar uma nova mente. Ele se propôs a resolver o problema da nossa natureza pecaminosa. Ele disse que mudaria a maneira como nós falamos. Ele nos deu mensagem, queridos, para o tempo que nós vivemos, revelando a sua vontade, como nós devemos nos alimentar, como nós devemos nos vestir, como nós devemos nos comportar em casa, como o que nós devemos assistir. Mas nós precisamos avaliar as nossas vidas, porque nós temos andado em caminhos estranhos, queridos, em caminhos estranhos. Os nossos lábios têm proferido palavras que desonram a Deus. Mas Cristo, quando esteve aqui em forma humana, e quando tentaram prender a Cristo, aquele homem disse: jamais alguém falou como este homem. Quando olharam Pedro falando, disseram: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. A palavra diz: se não tropeças no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Paulo, ao escrever para Timóteo, diz: Timóteo, mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes. Evita, Timóteo, igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a uma impiedade ainda maior. 2 Timóteo 2, 16, 17. E aí no versículo 17 ele ainda vai dizer: além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Mas aconselhou a Tito para que Tito mantivesse linguagem sadia e irrepreensível, para que o inimigo das almas fosse envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Mas a carne tem clamado por piadas. A carne quer mensagens suaves. A carne quer ser embalada, mantida, só por mais um pouco de tempo. E tem tido muito fogo estranho em nosso altar. Porque o Espírito de Profecia diz que o pastor que mistura, o mensageiro, ou o ministro, ou o ancião, em suas pregações, o contar anedotas com piadas, ele está usando fogo estranho. O convite dito para nós no Espírito de Profecia é para que o povo receba ração pura. Ração pura. O mesmo Espírito de Profecia vai dizer para nós que Cristo jamais condescendeu em pronunciar algo cômico a fim de chamar a atenção do público, como nós temos ostentado a nossa opinião. Mas Deus disse na palavra que haveria um povo que viveria por toda a palavra que sai da boca de Deus. Ao escutarmos a palavra de Deus, deveria ser o nosso grande desejo colocá-la para dentro, mas nós estamos fazendo muitas vezes com que a religião seja um entretenimento. Então nós não estamos percebendo a profundeza das trevas morais em nossas vidas, amados.
Eu não me coloco aqui, queridos, em uma posição isenta dessas lutas ou batalhas, queridos. Mas, meus queridos irmãos, o tempo está clamando a cada um de nós e anunciando que nós precisamos levar mais a sério a nossa preparação. Nós temos a clareza hoje de luz que até a maneira como nós vestimos revela o nosso caráter. Até pela maneira como nós vestimos, nós podemos ajuntar ou espalhar com Cristo. E nós tivemos aqui hoje uma mensagem de modéstia nesta casa, que nós estamos fazendo com a modéstia cristã, onde está o pudor, irmãos, a vergonha de mostrar aquilo que não foi feito para ser mostrado. Quando será que o Senhor vai colocar em nossos corações os princípios? Quando eu e você clamarmos, pedirmos, desejarmos, buscarmos, implorarmos, submetermos. Temos uma mensagem, queridos, para que o Senhor mude a nossa alimentação. Assim como Deus tirou o povo do Egito, e antes de entrarem na Canaã terrestre, o Senhor mudou a sua alimentação, assim também hoje o Senhor quer, antes de entrarmos na Canaã celestial, mudar os nossos hábitos alimentares. Quanta resistência, igreja! Quanta resistência, irmãos! Mas o Espírito de Profecia é muito claro, não pode haver nenhuma dúvida. Lá vai dizer que é impossível aos que condescendem com apetite serem aperfeiçoados e santificados. Em outras palavras, está dizendo que é impossível voltar para casa se não trilharmos o caminho da temperança. Mas por que nós estamos rejeitando, queridos? A pergunta é, por que nós estamos rejeitando, amados? Olhem o sacrifício de Cristo, olhem o sangue de Jesus, olhem o grande preço, olhem para as vidas que estão sendo ceifadas. É necessário levantar um povo que tenha desejo de viver por toda vontade que sai da boca de Deus. Alguns hoje fazem chacota, são só conselhos de Deus, ofertados a nós como maçãs de ouro em salvas de prata, queridos. Amados, nós precisamos nos render, queridos. Nós precisamos nos render, queridos. Reconhecer, amados, que ainda existe em nossa alma simpatia com as coisas do mundo, queridos. Netflix, novelas, videogames. Essas coisas não nos edificam, não nos preparam. Amada igreja, em nome de Jesus, não há campo neutro. A nossa mensagem é de vida ou morte, é tudo ou nada. Aquelas pessoas sentiam prazer em morrer por Cristo, mas hoje o Senhor não nos está chamando mais para morrer, o Senhor nos convida para vivermos por Ele. E nós estamos enfrentando tanta incredulidade, murmuração, contenda, e como resultado, falta de consagração, e ainda estamos aqui. E se, amados, se essa mensagem que nos foi confiada não for internalizada, compreendida, acreditada, vivida e transmitida, como nós voltaremos para casa? Queridos, os nossos filhos estão em risco. Amados, as nossas crianças, queridos, eles estão em risco. Nós não podemos descer à sepultura e deixá-los aqui. É nossa oportunidade, é o nosso momento. E há hoje, queridos, pessoas preparadas,
para entrarem na realidade celestial. E a pergunta é: você é uma dessas pessoas? Você quer ser uma dessas pessoas? Queridos, meu maior desejo é ser totalmente transformado por Cristo. Eu reconheço as minhas debilidades. Eu quero tratar os meus filhos bem em todo o tempo, o tanto todo. Esse é o meu desejo. Tratar minha esposa como ela merece ser tratada bem o tempo todo e em todo o tempo. Eu gostaria de ser uma bênção para a igreja, queridos. Para a minha família, para a minha comunidade. Esse é o nosso desejo, que por meio de nossas vidas outras pessoas creiam. E outras pessoas sejam convidadas a se preparar para se encontrar com Jesus. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para estender a vocês o convite. Irmão Luiz, o padrão é muito elevado. É porque o padrão é dado pela capacidade daquele que promete. E ele exige de nós fé. Mas, irmão Luiz, você já alcançou esse padrão? Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas prossigo confiante rumo ao alvo, certo de que aquele que começou a boa obra em nós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus.